Olá, amizades, tudo jóia? Meu nome é Léo Fernandes, vulgo Leozeira, professor de Filosofia e Sociologia do Colégio Anglo Van Gogh. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre duas temáticas que são muito preciosas na hora da gente poder chegar bem preparado no vestibular, nos vestibulares de forma geral. Eu gostaria de começar falando aqui com vocês sobre as diferentes formas de produção do conhecimento. É um assunto que aborda tanto a temática filosófica quanto a sociológica. De maneira geral, nós temos 5 formas de produzir conhecimento. Seriam como lentes, né? Formas que a humanidade encontrou de buscar respostas. Eu selecionei as 3 mais recorrentes no vestibular: a mitologia, a filosofia e a ciência, mas também, digno de nota, a arte e o senso comum, ok? A mitologia, de forma geral, ela traduz explicações ligadas ao sobrenatural nas explicações daquilo que seria a origem e o funcionamento de tudo no mundo. Através das explicações mitológicas, que a gente também pode chamar de religiosas, a gente percebe uma ligação muito forte com aquilo que está além da natureza, aquilo que é sobrenatural, ok? Por isso, muitas vezes, a gente observa a crença em divindades ou em uma divindade única. Além disso, a mitologia, ela é dogmática, ou seja, ela não abre interpretações diferentes daquilo que está sendo trazido. O dogmatismo é uma visão sobre a verdade que não abre possibilidade de discussão. Tudo bem? Todos os povos fizeram uso da mitologia até que, de repente, no século VI a.C., um grego chamado Tales, da cidade de Mileto, ele descobriu que tudo é água. E dessa maneira ele deixa de lado as explicações mitológicas da realidade e passa a fazer uso da razão para a explicação de tudo aquilo que é natural. O que nós entendemos aqui por razão? Razão é a capacidade humana de lidar com presente, passado e futuro. Observando eventos passados, no momento presente, o Tales conseguiu imaginar uma forma única de se explicar tudo aquilo que ainda estaria por vir. Quando ele fala que tudo é água, portanto, ele está trazendo uma explicação ligada à razão. E dessa maneira ele traduz uma forma de pensamento que começa a surgir no surgimento das cidades-estados gregas nesse século VI, século V a.C. A filosofia, se a gente traduzir do grego, significa amor ou amizade pelo conhecimento. Então o filósofo ou a filósofa tem aquela característica de indagação, mas não é qualquer tipo de indagação, é uma indagação racional do mundo, ok? A ciência, ela surge, pelo menos a ciência moderna como a gente concebe hoje, ela surge no século XVI, passagem para o XVII, com um cara chamado Galileu Galilei, que além de fazer uso da filosofia como forma de interpretação racional da realidade, o Galileu ele busca comprovações. Então a ciência moderna, ela, digamos que é um passo além, um passo adiante daquilo que os gregos e outros povos fizeram a partir do século VI a.C. O pensamento científico, atualmente, ele é o mais válido. Por quê? Porque o capitalismo ele necessita de uma racionalização gigantesca da vida. E a ciência, por trazer comprovações, consegue buscar essas comprovações que o capitalismo necessita. Além disso, se a gente pegar uma frase do Max Weber, um dos 3 maiores sociólogos, a ciência, junto com o capitalismo, trazem o desencantamento do mundo. O que significa isso? O mundo ele fica menos encantado, ele fica menos mitológico. Aqui encantamento no sentido de mitologia. O Weber fala que a ciência ela tira o véu de misticismo e de encantamento que antes cobria as explicações mitológicas. Ok? Um próximo assunto muito bacana, também pensado para todos os vestibulares, é a Escola de Frankfurt. É um assunto muito legal porque é uma linha de pensamento que junta ao mesmo tempo filosofia e sociologia.
os frankfurtianos, aqueles que inovaram com uma linha de pesquisa a partir da década de 1940, 1950, eles tinham um grande objetivo. Como você sabe, Frankfurt fica na Alemanha. Eles quiseram entender o século XX na Alemanha. Né? O que a gente fez? Ascensão do nazismo, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Então os frankfurtianos da primeira geração, essa geração aí de 1940 e 1950, Adorno e Horkheimer, eles buscaram as raízes dessa forma de pensamento que nós temos no século XX, lá no iluminismo do século XVIII. Voltando no iluminismo do século XVIII, o Adorno e o Horkheimer, eles percebem que a humanidade desenvolveu um tipo de razão diferente de tempos de outrora. Qual outra forma de razão? Eles chamam de razão instrumental. A razão agora, depois, agora que eu digo após o iluminismo, ela se torna um instrumento de dominação. Nós não utilizamos mais a razão como uma forma de buscar a verdade, mas sim uma forma de legitimar e conquistar, na verdade, o domínio sobre as massas e também sobre a própria natureza. Parte desse pensamento ligado à razão instrumental faz com que haja no século XX, a partir do século XX, uma indústria de cultura, uma indústria cultural. Essa indústria cultural, ela não é orgânica, ela não vem do povo, como a gente pode imaginar, é uma indústria, ou seja, pensado por uma elite que tem como objetivo padronizar as massas aqui entendidas como um público acrítico, visando o lucro, ok? Por último, eu quero ressaltar um membro da segunda geração da escola de Frankfurt, um senhorzinho, tá velhinho, mas ainda produzindo, chamado Habermas, que inclusive foi aluno do Adorno e auxiliar dele. O Habermas, ele já viu o mundo, a partir da década de 80, 90, de uma forma um pouco diferente. Então ele não vê que a coisa é tão caótica e tão pessimista. O Habermas vê algumas possibilidades de libertação da razão instrumental. Essas possibilidades, elas necessariamente perpassam pelo debate público, aquilo que ele chama de uma democracia deliberativa. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa, nas palavras dele, ter uma ação comunicativa. A partir da ocupação dos espaços públicos de debate, que ele chama de arenas, a gente consegue definir alguns consensos e caberia ao Estado apenas a legitimação desses consensos que, portanto, seriam oriundos do povo e não mais algo de cima para baixo, mas de baixo para cima, digamos assim, Tudo bem? Espero que com esses conceitos vocês consigam desenrolar uma ótima prova. Mais uma vez, a gente agradece a oportunidade de estar tendo esse bate-papo com vocês e até a próxima.